ver como que nós podemos viver um amor irresistível. É isso que nós vamos ver hoje, hein? Nós vamos começar vendo quais são os benefícios de ser casado. Eu creio que tem alguns aí que são solteiros, talvez uns estão sozinhos. Então, nós vamos começar falando aí exatamente os benefícios, as bênçãos que é ser casado, para que aqueles que são solteiros, ou quem sabe viúvos, estão sozinhos, às vezes já pensam até em de pendurar a chuteira e ficar sozinho o resto da vida. Não, 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 não. Só se Deus chamar você para o dom de ser eunuco, né? Ou eunuca. Mas, assim, é muito importante. Então, nós vamos ver os benefícios do casamento e também para aqueles que estão no casamento, às vezes ficam meio desmotivados, achando assim, eu estou achando que é melhor terminar. Não, não, não. É uma grande vantagem estar casado, e o casamento ele tem algumas peculiaridades muito importantes que Deus colocou nele, e até eu gostaria de ler aqui, estou com a Bíblia aqui, eu vou ler para vocês aqui para começar, Efésios capítulo 5, e olhem só, verso 25 a 28 fala assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. E o verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Então veja, esse texto aqui é bem interessante, e quando você para ver ali o que o apóstolo Paulo está falando, ele fala assim, que os maridos devem amar a esposa, e logicamente no contexto ali ele já fala também das esposas amarem o marido, respeitarem, e aí é o ponto seguinte, assim, para o quê? Para santificar a vida dela, para santificar a vida dele. Então, o casamento, ele santifica a vida um do outro. Cada um está purificando o outro, está fazendo o outro crescer, fazendo o outro preparado para a eternidade. É isso. Então, assim, nesse primeiro momento, eu queria dizer para vocês, Deus colocou um poder muito grande no casamento de transformação. Esse poder de transformação. Então, eu e a Isabel somos casados há 14 anos. Então, nesses 14 anos, a Isabel é uma ferramenta de Deus para transformar a minha vida para melhor. E eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus para transformar a Isabel para melhor. Então, aqui a gente já começa numa premissa muito importante que a gente vai bater bastante nessas palestras. Então, primeiro lugar, queridos, primeiro lugar, o casamento, ele não é para felicidade, é para santidade. Olha só, hein? Então, o principal objetivo, o principal propósito do casamento não é fazer você feliz. Não é fazer teu cônjuge feliz. O principal objetivo do casamento é levar você para mais perto de Deus, é te preparar para o céu, é te preparar para ser uma pessoa cada vez melhor. Esse é o poder do casamento, essa transformação. E até gostaria que a Isabel falasse, Isabel, então, essa questão então de que o casamento não é para felicidade. Tem muitas pessoas que acham, Bel, que o casamento é para felicidade. Tem muita gente que acha que o casamento, eu vou me casar para ser feliz. E tem muita gente que fala assim, eu não estou sendo feliz nesse casamento, eu não estou sendo feliz, eu vou sair desse casamento. Eu não quero mais continuar num casamento, esse homem não está me fazendo feliz, essa mulher não está me fazendo feliz. Aí vem os amigos e amigas e falam, é verdade, se você não está sendo feliz, ó, a fila anda, vai buscar alguém que te faça feliz. O que está de errado nessa ideia, Bel, de que o casamento te faz feliz? Queridos, é fundamental que cada indivíduo ele tenha essa completude. Então, a gente não precisa do outro para ser completado. Então, a gente precisa construir uma identidade tão segura, tão plena, né? Tão convicta de que quando você se une ao outro, na verdade você complementa. Então, você não precisa do outro para ele te fazer feliz. Você já é feliz pelos princípios, pelos valores, pelas escolhas que você fez, pela identidade que você construiu, pelo senso de pertencimento e de propósito. Então você se une ao teu marido e ambos se tornam felizes. Então não é o César que é responsável pela minha felicidade. Senão eu estou transferindo para ele isso, ao contrário. Então, assim, eu sou feliz e eu preciso fazer do meu casamento um pote de mel que eu mais coloco mel do que tiro. Então, não é ele me fazer feliz, mas eu ser feliz a ponto de tornar a minha vida conjugal uma felicidade. É isso mesmo. Então, você viu o que a Isabel falou? Se você coloca no outro
a responsabilidade de fazer feliz, você está colocando um peso sobre ele, um peso muito grande. É um peso que ele não consegue suportar. Até ali no livro de Salmo, capítulo 103, fala assim, ó, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós somos pó, nós não conseguimos fazer ninguém feliz. Quem consegue fazer alguém feliz é Jesus. A Bíblia fala ali em João capítulo 10, verso 10, né? Que fala assim, ó, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e que todos tenham vida em abundância. Só Jesus pode dar vida abundante, só Jesus pode dar uma vida totalmente feliz para alguém. Então, para o casamento dar certo, então o primeiro ponto, você tem que entender, o casamento não faz ninguém feliz. Quem faz feliz é Jesus. Se você estiver bem com Jesus, com a vida abundante, com Cristo, aí com essa vida plena que Cristo dá, aí você não vai exigir do outro essa felicidade. Pelo contrário, como Isabel falou, que é um ditado húngaro que fala assim: o casamento é um pote de mel onde cada cônjuge deve mais colocar mel do que tirar. É isso. Então, quando você é completo, você não vai ficar esperando que o outro te complete, que o outro te faça feliz. E você já deve ter visto, né? O pessoal, assim, às vezes, quando se apaixona, coloca lá no Facebook aquele textão, né? É um textão apocalíptico. Já viu lá? E você já deve ter visto. É com certeza. O pessoal que é do AMM não tem esse tipo de comportamento. Eu tenho certeza. Isso aí é coisa de gente imatura. Vocês são pessoas maduras, disciplinadas, mas você já deve ter visto outros amigos que escrevem lá, amigas, né? Faz uma semana que estão namorando. Olha, eu nunca pensei que eu ia sentir algo assim por alguém. Você entrou devagarinho na minha vida e mudou tudo de pernas para o ar. Entendeu? Eu nunca pensei que eu ia amar alguém tanto desse jeito. Nunca pensei que haveria alguém que ia me fazer tão feliz. Já viram esse tipo de comentário? E dali 3, 4 semanas estão terminando, né? Então, o que acontece? Então, quando a pessoa coloca sobre o outro a responsabilidade de lhe fazer feliz, isso é muito sério. E o pior é que a cultura do mundo hoje trabalha em cima disso. Você pode ver as músicas, até que agora nesse século não tem tantas músicas românticas como os anos 80, músicas tão apocalípticas assim, ó. Eu não vivo sem teu amor, o teu amor é minha respiração. E então as pessoas colocam aquela coisa assim, ó, realmente que coloca sobre o outro um peso muito grande de responsabilidade. Então, não, não, não. Você é tudo para mim. Você é tudo para mim. Então, eu desejo você mais que tudo nessa vida. Então, não é assim. Esse tipo de coisa é doentia. O amor verdadeiro, ele é racional, ele tem sentimentos, sim, mas é uma decisão. O amor verdadeiro é um princípio, e esse princípio, ele tem o poder, principalmente, de transformar a nossa vida para melhor. E então, mas eu preciso ser a minha melhor companhia. Se eu não for a minha melhor companhia, a minha companhia vai ser tóxica para Isabel. Se a Isabel não for a melhor companhia dela, se ela não for a melhor amiga dela mesma, ela vai ser um peso sobre mim. Então, a pessoa que não é feliz com Cristo e sozinha e com Cristo, ela vai colocar no outro a responsabilidade da felicidade dela, e daí vai ser uma pessoa marrenta, vai ser uma pessoa, então, que vai ser um grude, que vai ser uma pessoa que vai trazer peso sobre o outro. Mas a verdade é isso, então, gente. Então, vamos sempre pensar, não é o outro responsável por minha felicidade, é Jesus. E eu estando feliz com Jesus, a coisa anda. Mas nós vamos ver aqui, então, alguns benefícios. Como o casamento tem esse poder grandioso, nós vamos ver, então, alguns benefícios de ser casado. É interessante. Hoje existem tanta propaganda contra o casamento, existem tantas cientistas e jornalistas, especialmente, falando assim, eles demonizam o casamento. E você já deve ter visto também, até na crença popular. Quais é o tipo de piadinha? Até eu quero que vocês coloquem ali, ó. Piadinhas que vocês já ouviram que tentam colocar o casamento como uma coisa ruim, né? Eu vou citar alguma aqui para aguçar vocês. Mas já viram que tem gente que coloca como assim? Como é que eles falam? Tem gente que fala assim, o casamento é uma forca. Eu vou me enforcar. Não é assim que o pessoal fala quando vai casar? Game over. Ah, é. Eu já fui em vários casamentos que o cara colocou assim no sapato. Colocou atrás do sapato um adesivo assim, ó, game over. E já teve vez do pajem lá entrar no casamento com a placa assim, ó, game over. Acabou a festa, né? Acabou a brincadeira. Acabou a diversão.
Então, até eu quero ver aí, ó, se alguém coloca aí alguma frase, ó, ninguém colocou ainda, vamos colocar, né, Bel? Você lembra alguma outra, Bel, além disso? Tem pessoas, tem pessoas que falam assim, olha, como é que é? Uma vez eu vi um pensamento bem forte que dizia assim, ó, é, se você quer ser feliz, namore. Se você quer ser infeliz, case. Olha só. Então, eles colocam casamento é prisão, casamento gasta demais. Eles querem dizer que no casamento você fica preso. E será que é assim mesmo, Bel? Esse pensamento de que o casamento, né, tá falido ou que não é uma estrutura ou um local especial para estarmos, eu gosto de usar uma ilustração bem interessante, acho que vocês vão gostar. Então, imagina assim que o casamento é uma máquina, né, um carro de última geração, né, com câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos, aquele estofado bem novinho, cheiroso, né? Aquela lataria maravilhosa, os pneus. Então, assim, a calota, tudo maravilhoso, aquele carro perfeito. Esse é o casamento. Mas quem está dirigindo? Quem está na frente do volante? Então, não é instituição, mas sim nós. Né? Então, dependendo da minha destreza no volante, eu vou dirigir bem ou não, né? Então, depende do conhecimento que eu possuo, da experiência que eu acumulei, da humildade, dessa abertura. Então, não é o casamento, mas sim nós. Então, é bem significativo, né, a gente questionar essas falas e não trazer como senso comum, porque elas não são verdadeiras, né? Muito pelo contrário, a gente tem até que repudiá-las, né? Porque elas não fazem bem. É exato. Então, assim, ó. Então, vamos aqui aos pontos. Você vê, ó. Levaram. Olha, vamos ver ali, ó. Alguém colocou lá, casamento que não mata, desfigura. É isso aí mesmo. Então, obrigado lá de Santa Maria, né? Fred e Elaine. Então, casamento que não mata, desfigura. Então, o pessoal faz essas piadinhas mesmo, né? Se casamento fosse bom negócio, não precisava de testemunhas. É isso mesmo. Então, você vê como que as pessoas fazem piadinhas em cima, assim, do casamento, fazendo piadinha, brincadeira, mas isso realmente traz o que está no subconsciente coletivo, entendeu? Então, as pessoas, assim, acabam tendo uma imagem negativa de casamento. Até nos anos 80, aí, quando eu era criança, tinha uma música, como é que os caipiras falavam lá, eu quero me casar, aliás, eu quero namorar, eu quero namorar sem pensar em me casar. Olha só, então, as pessoas sempre, até nas músicas, tudo tinha uma outra música que falava assim, ó, vida de solteiro é boa, vida de casado é boa, mas como é que é? De casado às vezes enjoa. Veja só, a vida de casado às vezes enjoa, e é por isso que o solteiro ri à toa. Então, as pessoas ficam então nesse tipo de conversa, e mesmo que às vezes na brincadeirinha, mas ficam falando mal do casamento. Aqui, ó, me perguntaram se eu não me sentia triste vendo meus amigos todos casados e eu solteiro. Eu respondi: fico triste sim, mas não posso fazer nada por eles. Eles que escolheram. Olha aí, tá vendo? Não, mas agora vamos virar essa página, vamos virar essa página. Nós vimos ali na Bíblia, em Efésios 5, marque aquele texto ali, leia depois com a esposa, leia com a namorada, leia aí sozinho, medite. Efésios 5, verso 25 a 28, fala assim, ó, que o casamento, ele santifica, ele purifica, ele adapta você para a eternidade. Ou seja, em outras palavras, o casamento ele vai puxando você de volta para o Éden, porque o casamento e o sábado são duas instituições que Deus fez lá no Éden. No Éden, que Deus instituiu duas instituições importantíssimas, que é o sábado e o casamento, e são duas instituições que nos santificam, que nos preparam para voltar para o Éden, para voltar para o céu. Então, o casamento ele tem um poder muito grande, assim como o sábado tem um poder muito grande. E veja só, então, aqui, olha, levaram o casamento para o laboratório. Veja só, pesquisas sérias feitas por universidades, grandes universidades do mundo, mostra que ó, o fator de bem-estar. Então, assim, ó, foram ver entre todas as categorias de pessoas, as pessoas que têm mais bem-estar, que se consideram mais felizes, são pessoas, 62% dizem ser casadas.
Olha aí, ó, muito bom. Então, 62% das pessoas que se consideram mais felizes, que entraram nessa categoria, são pessoas casadas. E aqui, ó, um dos fatores que veio nessa pesquisa. O casado, olha só, três vantagens de ser casado. Diz que o casado ganha mais dinheiro. Em média, nas pesquisas das grandes universidades, mostrou que, em primeiro lugar, quem é casado ganha mais dinheiro. Segundo, quem é casado, ele tem um amortecedor emocional. Porque toda pessoa, ela vai ter que lidar com doenças, com decepções e com dificuldades na vida. E então, quem é casado, o cônjuge acaba sendo um amortecedor emocional nos momentos difíceis. A pessoa que é solteira, ela até pode ter amigos, pode ter os pais, pode ter alguém, mas não é a mesma coisa. Então, o casamento é um amortecedor das dificuldades emocionais. E também aqui, ó, e o casamento amadurece o caráter. Então, você viu? Então, aqui tem três vantagens que as pesquisas mostraram: a questão financeira, a questão do amortecedor emocional e também a questão de maturidade espiritual, maturidade de personalidade, de caráter. A Isabel vai falar alguma coisa. E o casamento faz bem para o coração. Então, foi comprovado que os solteiros sofrem, né, tem uma chance maior, né, de 58% de chance de ter um infarto do que uma pessoa casada. E até eles começaram a entender, mas como assim? Porque geralmente o casado é mais velho, né? Mas tem a ver com os hábitos mais saudáveis dos casados. Então, assim, eles se apoiam. Então, o cônjuge diz: vai lá, se alimenta, cuidado com o que você está comendo, vamos fazer Toma exercício, mais água. toma mais água. Então, por causa dos hábitos saudáveis. E até quando você passa por alguma cirurgia, né, por exemplo, câncer, que sempre é muito complexo, a gente tem 14% de chance a mais de sobreviver a essas doenças graves, só porque está casado, por causa do cuidado, do carinho, da atenção, né, do companheirismo. Isso, tá vendo? Então, e até nessa questão financeira é bem interessante, porque a questão financeira é algo que mexe bastante com a gente, né? Então, veja, queridos, as pesquisas mostraram que a maioria, por exemplo, dos homens ou mulheres que acabam tendo dificuldades no casamento e acabam se divorciando, que a maioria acaba falindo. A maioria acaba falindo, porque então sai muito caro um divórcio, dividir os bens, então ter filhos para quem pagar pensão. É lógico, existem muitas pessoas que às vezes na sua pouca experiência erraram na vida e não se divorciam, não se separam porque tinham vontade de fazer isso, mas porque alguma coisa deu errado no processo. E Deus dá a oportunidade da gente recomeçar. A graça de Deus é muito grande, mesmo quando você erra. Deus te perdoa e te salva. Mas então, as pesquisas mostram que, por exemplo, então, as pessoas que se divorciam uma vez, hoje no Brasil, dos que se casaram, 50% se divorciam num período de 3 anos. E quem já se divorciou uma vez, a tendência é de ser mais fácil o segundo divórcio. Então, se na primeira vez de casar a pessoa tem 50% de chance de se separar, na segunda vez é 85% de chance. E na terceira vez é mais fácil ainda, porque daí já quebrou uma barreira. E o que acontece? E então há pessoas que ficam colecionando fracassos. E essa coleção de fracassos, então assim, diz que a maioria que ficam colecionando fracassos, a pessoa tem baques financeiros muito grandes na sua vida, que alguns nunca conseguem mais se recuperar. Imagina, Bel? Então, como eu falei, então vantagens do casamento, a pessoa que é casado ganha mais, porque também o incentivo do cônjuge, a pessoa termina mais a faculdade, termina mais rápido a faculdade. As pesquisas mostram que 80% dos que não terminam a faculdade ou eram solteiros ou divorciados. Então, quer dizer, quem é casado e está fazendo a faculdade, ele tem 80% mais chance de terminar a faculdade do que aquele outro que não é. Olha só, que o outro fica mais querendo festa, bagunça e às vezes outras coisas mais e perde o foco. Quando você é casado, você tem mais foco. Então, as pesquisas mostraram também a pessoa que é casada, ele ganha mais às vezes porque ele devido ter mais foco de ter alguém ajudando ele nesse foco e ajudando ele a crescer na personalidade. Então, aqueles que são casados mais facilmente recebem promoção de cargo, crescem mais facilmente numa empresa, numa corporação.
Você vê que interessante, né? Então, tudo isso, eu acho que é bem significativo para a gente ver, então, como realmente se cumpre aquilo que fala ali em Efésios 5, que o casamento vai purificando você, vai fazendo você crescer. Então, a pessoa que está do teu lado, ela é muito útil, além de muitas outras coisas, para fazer você ser uma pessoa melhor a cada dia. Pode falar, Bel. E vocês sabiam que a gente pode viver até 17 anos a mais só porque está casado? Olha aí! Como eu falei dos hábitos saudáveis, mas também foi comprovado que se você tiver casado entre os 30 e 39 anos, a chance de você permanecer vivo, né, estando casado é muito maior do que um solteiro, porque a chance de um solteiro falecer é de 128%. Porque eles são muito impulsivos, fazem muitas loucuras, né, se envolvem em algumas coisas que não seriam as ideais, e no casamento tem essa proteção, né, esse cuidado, essa preocupação, esse zelo. Então, e claro que a longo prazo, inclusive atendi essa semana um paciente, né, e ele perdeu o seu pai, que estava casado há 55 anos, né, e ele estava compartilhando comigo a dor, e ele falando quanto o pai e a mãe eram unidos, né, felizes. Então ele faleceu com 82 anos. Então você vê, e morreu de infarto, né? E até ele agradecendo a Deus na sessão terapêutica que foi rápido, né? Que o pai não sofreu muito e a mãe estava ali do lado dele. Então achei muito bonito e significativo, né? Esse casal juntos há tanto tempo e muito unidos. Isso, tá vendo? E até, gente, isso aí que a Isabel falou me fez lembrar de um amigo meu aí de 61 anos, ali, morava ali em Curitiba, adventista, e ele teve vários fracassos no relacionamento, infelizmente, e agora a última esposa que ele tinha já estavam separados já, acho que uns 8 anos, 6, 7 anos, e daí o relacionamento que ele tinha mais era com a filha adolescente aí. E aí, quando a filha foi lá visitar, estava trancada a porta e ele estava morto lá no banheiro. Olha que coisa triste, né? Então, realmente, deve ter acontecido alguma coisa. Se ele tivesse uma esposa, quem sabe poderia ter ligado para SAMU, coisa e tal, mas sozinho. Então, assim, Deus nos fez para vivermos com outras pessoas. Como eu disse, há pessoas que têm um chamado de Deus para serem solteiros, né? E se você tiver esse dom, beleza. Mas aqui a gente está vendo exatamente sobre casamento, a importância. E passe isso para os amigos de vocês. Olha só outro ponto interessante aqui, ó. O ranking da felicidade. Então, assim, porque tem gente que fala às vezes assim, ó, papel aceita tudo, tem gente que fala, né? Ah, tem gente que, você já deve ter ouvido pessoas que falam assim, ó, olha, eu não preciso de um papel para demonstrar meu amor pela minha esposa. Tem gente que acha que não é importante casar no civil, ter essa aliança diante do Estado, diante da igreja, diante dos amigos, diante da família. Mas olha só, no ranking da satisfação, da alegria, é mostrado o quê? É a satisfação com a vida. As pessoas que são divorciadas, só 50% dizem ter algum grau de felicidade. As pessoas solteiras, 66%. Aumentou 16%, né, dos divorciados para os solteiros. Os amaziados, aqueles que só juntaram, mas não juntaram ali os trapos, como diz, né? Mas não se casaram oficialmente. 71% ainda dizem serem felizes. E 84% dos que estão casados. Então você vê, aumenta muito. Então, quando você é casado no civil, você tem um documento, tem uma aliança, tem uma proteção, isso dá mais segurança e é, então, um fator de felicidade, de crescimento, como a gente já viu. E um ponto muito importante que eu gostaria de falar a vocês, eu sei que quem participa aí do AMM, a maioria já são adultos, né, maduros, mas tem muitos jovens também, e é interessante você saber, porque vocês têm filhos, vocês têm netos. Olha só, gente, outro fator que as pesquisas mostraram é o bem-estar da próxima geração. Uma semeadura eficaz você faz na tua vida hoje. Tem gente que fala assim, eu não me firmo com ninguém no relacionamento, mas quem sofre sou eu. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não é assim que algumas pessoas dizem, eu sou dono do meu nariz. Eu não, tem gente que fala, eu prejudico só a mim mesmo, eu não prejudico os outros. Prejudica sim. Olha só, a semeadura. As pesquisas mostram que os filhos de pais casados, eles têm experiências 2 a 3 vezes mais positivas do que filhos de lares desfeitos. Então, ser casado e crescer no lar de pais casados são fatores decisivos para o bem-estar e para o sucesso.
Olha só, então pesquisas que acompanharam crianças, tanto de pais casados como de pais divorciados, separados, acompanharam durante décadas e viram então que aqueles que são filhos de pais que nunca se firmaram num relacionamento a dois, os filhos, só um terço conseguiu ter bem-estar e sucesso, dois terços acabaram indo para o caminho do fracasso como os pais, porque isso é aprendido e os prejuízos emocionais são muito grandes. Então, gente, quer dizer para vocês assim, então, se alguém tiver meio infeliz no relacionamento, no casamento, e às vezes pensando até cair fora, eu já vi quantas pessoas dizendo assim, olha, eu não sinto mais nada pelo meu marido, eu não sinto mais nada pela minha mulher, eu só estou empurrando com a barriga. Se estiver acontecendo assim, saiba que existem muitos motivos para a gente continuar lutando, para buscar uma terapia, para buscar um aconselhamento de alguém mais maduro, mais espiritual, uma ajuda do pastor, alguma pessoa que você confia, vai, conversa, e com certeza, né, nós estamos aí também, né, para ajudar, se alguém precisar falar no particular, muito importante. Mas eu quero terminar aqui, ó, essa parte, aqui depois nós vamos para uma última parte, nós vamos jogar um spoiler aí da próxima reunião. Mas assim, o remédio que cura. Então, gente, baseado nisso que a gente viu em Efésios 5, o casamento, então, ele é um fator de cura, é um fator de transformação. O casamento é uma ferramenta poderosa que Deus usa para transformar nossa vida para melhor. E o cônjuge é a ferramenta que Deus usa dentro do casamento para nos fazer crescer. Então, assim, Talvez até... seja por isso que Ellen White fala no Lar Adventista que a gente deve ter muito cuidado em escolher o companheiro, porque ele pode invalidar a vida presente e a vida futura, né? A vida eterna. Então fala muito da importância desse companheiro, porque ele vai dar produtividade e eternidade. Exatamente. E até aqui, para ter uma interação maior de vocês, deixa eu fazer uma pergunta aí. Então, aí, ó, cada um que está aí fala quantos anos você é casado, aqueles que são casados, ó, quanto tempo você é casado, e comenta aí se você, já que você melhorou, você cresceu um pouco aí já com estando lá dessa pessoa que está contigo, você já teve algum crescimento, realmente, você confirma isso que as pesquisas mostram, realmente, então, como que você era antes de se casar com essa pessoa, como você se tornou depois, você acha que realmente você se tornou uma pessoa melhor? Comente ali que é bem importante. E outra coisa, se você não quiser que a gente fale para todo mundo, não tem problema, pode mandar no particular, né? Daí a gente não comenta com todo mundo os detalhes. Mas assim, ó, gente, olha, essa última pesquisa aqui é muito significativa. Olha o que ela trouxe. Foi feita uma pesquisa com milhares de casais de vários países do mundo a respeito, para ver assim, se realmente o casamento ajuda a pessoa a crescer. E daí, olha o que aconteceu. Acompanharam apenas, fizeram vários recortes da pesquisa. E um dos recortes foi o seguinte, assim, ó, acompanharam em um dos recortes da pesquisa casais que estavam com o casamento totalmente desgastado. Havia algumas pessoas, Isabel, que estavam com o casamento totalmente desgastado, que a pessoa dizia assim, olha, se eu pudesse começar de novo agora, eu não começaria com essa pessoa. E pessoas diziam assim, ó, eu não sinto mais nada por essa pessoa. E a maioria deles, assim, era aquela ideia, assim, ó, eu só estou com ela ou com ele por causa que vai ser muito complicado fazer o divórcio agora, o desquite. Alguns colocam assim, ó, vai ter muita complicação, vai ficar feio diante da igreja, vai ficar feio diante da família. Então, vamos continuar só por conveniência. Entendeu? Então, assim, só porque, por conveniência, eles continuavam, mas empurrando com a barriga, e os dois muito infelizes. Olha só, então, esse é o recorte da pesquisa que eu quero trazer para você aqui. A Isabel tá rindo ali, que diz que tá bom os comentários. Vamos trazendo os comentários aí, que depois nós vamos ver. Então, o que acontece assim, ó, gente, o que aconteceu nesse recorte da pesquisa mostrou que aqueles casais que, por algum motivo, eles estavam separados, separados não, estavam infelizes, muito infelizes, com um desejo de se separar, não sentiam mais nada um para o outro, financeiras, ou de filhos, ou de igreja. Olha o que aconteceu, em 5 anos, 75% desses casais que estavam totalmente infelizes, eles falavam assim, olha, não quero mais me separar, eu me apaixonei de novo pelo meu cônjuge. Veja que interessante. Quer dizer,
E tem mais ainda, esse recorte da pesquisa demonstrou que nenhum desses casais buscou terapia familiar ou psicólogo, nada. Só pelo fato deles permanecerem no casamento, o próprio casamento os curou. Que interessante, né, gente? Então, aí você vê como realmente, então, o casamento é isso que Paulo falou, inspirado por Deus, em Mateus 5, verso 25 a 28. O casamento transforma. Então, os cientistas ficaram abismados de ver que as pessoas só pelo permaneceram no casamento por outros motivos, mas 5 anos bastou para 75, né? Dois terços deles, 75%. Mas olha, estamos vendo ali, então, várias pessoas ali, ó, 34 anos de casados, 32, 24, outra ali desde 2007. Olha, 2007, então, dá 17 anos. Olha, cada vez mais felizes, ô bênção, né? 13 anos, olha, 40 anos, né? Que cada vez mais crescimento, né? Então, e olha, aprende muito sobre culturas diferentes, refrigério. É isso mesmo, é isso que nós estamos falando. Crescemos e amadurecemos 28 anos, olha o dobro que a gente, Bel. Olha que benção aí. Então, parabéns. Tem alguns que já estão quase chegando nas bodas de ouro, alguns já passaram das bodas de prata. Que maravilha. Então, é isso, gente. Então, você viu aqueles casais que, por outros motivos, até egoístas, permaneceram no casamento, mas depois de 5 anos, por permanecerem juntos, o casamento os transformou. Veja que lindo, né? Até quero comentar aqui, você vê que especial esse crescimento. E aqui daí teve um amigo querido que disse assim: cresci muito, muito mais para os lados. E isso acontece. Então, assim, a gente se despreocupa um pouco com a aparência. Quando a gente é solteiro, a gente tem essa insegurança, esse medo, e tá sempre preocupado. Então, ganhar uns quilinhos a mais também mostra, assim, que você tem segurança, né, no compromisso, que você não tá tão preocupado com o externo, né? Não que não seja importante cuidar da saúde, às vezes cuidar também do peso, mas que a gente tem menos preocupação com a aparência quando a gente está em sintonia, casado e feliz. É, exatamente, gente. Então, e agora nesses minutinhos finais, ó, se alguém tiver mais aí, ó, parece que alguém mais escreveu ali. Se alguém quer, então, ali, ó. Aí a Elaine e o Fred ali colocaram, viu como que o casamento desfigura? Não, mas exato. Mas só que daí é o seguinte, assim como às vezes a pessoa, como a Isabel falou, não se preocupa tanto com a aparência, mas na verdade também, por outro lado, os dois podem fazer caminhada juntos, ir para academia juntos. Olha aí, fazer um esporte junto, igual vocês fazem aí com a moto. De vez em quando também deixar a moto estacionada lá e os dois caminhar naqueles lugares lindos por onde passam, né? Aventura, coisa linda. Então, assim, e também é o seguinte, Bel, é um ponto que nós vamos conversar mais, principalmente semana que vem, mas veja só, às vezes tem muitas pessoas que acabam ficando doentes ou até engordando muito, desfigurando muito, como falaram nossos amigos ali. Por quê? Porque às vezes isso pode demonstrar ansiedade no casamento. Às vezes a pessoa infeliz, ela vai descontar na comida. A pessoa às vezes infeliz, ela vai então ter alguma desorganização na vida dela. Então, por isso que nós temos que estar os dois buscando a Deus, como nós falamos, é Deus que é responsável pela felicidade, e um ajudando o outro em orações, em apoio mútuo. Mas nós vamos deixar um pouco o spoiler do que nós vamos ver semana que vem, nas próximas semanas. É o seguinte, então nós vimos assim, ó, que o casamento em si, ele já tem um poder muito grande de transformar a vida para melhor. Agora, o que acontece, gente? Então, assim, ó, o que pode impedir de que o nosso relacionamento seja melhor? Sabe o que que é? É um monstro. Existe um monstro dentro de nós e dentro do casamento, que ele devora casamento, ele devora a vida, ele devora a felicidade das pessoas. Sabe qual é o nome desse monstro? É o egocentrismo. O egocentrismo, ele é um monstro terrível. E por isso que nós vamos, então, estar falando com ele nos próximos 3 sábados que nós vamos conversar. Mas só vamos dar um spoiler aqui, ó. Uma vez eu li um livro que fala Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Alguém já leu esse livro, Duas Pulgas e Nenhum Cachorro? Comenta aí se alguém já leu. Então, olha aqui, teve um casal que perdeu o filho com 18 anos de idade e há 9 anos. Então, passaram por uma grande luta, né? E com certeza, só Deus para dar força, né? Então, se nós não fôssemos unidos, apoiando
70% dos casais se separam. É verdade. Então, um apoiou o outro, exatamente. Então, aí que tá. É o amortecedor. Lembra que a gente falou? O casamento amortece, é um amortecedor emocional. Imagina, então, eu vou estar orando por vocês. Glória a Deus que vocês superaram isso. Mas olha só, então, as pesquisas mostram também que todas as mudanças em nossa vida, elas podem ser fatais para o casamento, como para a nossa vida espiritual. Então, aquele tipo de mudança, assim, ó, tipo, a sogra ficou viúva e veio morar com o casal. Gente, isso tem que ter, é uma mudança muito grande, que tem, às vezes, até haver terapia para ajustar as coisas, entendeu? Então, o casamento dos filhos, os filhos saem de casa, o ninho vazio, ou uma grande dívida, uma mudança de carreira, né? O rumo da carreira muda. Então, qualquer tipo de mudança, a gente tem que estar de olho e cuidando, porque quando mudam as mudanças, mudam as prioridades, mudam-se os estresses. Mas, enfim, gente, os 2 minutinhos finais, eu gostaria de falar para vocês aqui o seguinte. Então, como eu falei ali, o livro que eu li, Duas Pulgas e Não um Cachorro, é muito importante, porque esse livro ele trabalha principalmente a questão do egocentrismo. Então, o que faz você, às vezes, sofrer no casamento é o egocentrismo teu e o egocentrismo do teu cônjuge. Então, o egocentrismo tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. O egocentrismo, como falamos, é um monstro terrível que ele se manifesta de várias formas. E esse monstro do egocentrismo, ele pode se manifestar no espírito da pulga. No espírito da pulga ou no espírito dos náufragos ou no espírito dos os nadadores independentes. Então, isso aí nós vamos ver melhor a partir da semana que vem, mas deixar esse spoiler aqui para vocês ficarem curiosos. Se alguém quiser, leia o livro Duas Pulgas e Nem um Cachorro, que amplia bastante essa ideia, mas eu vou resumir em poucas palavras. O que é a pulga? O egocentrismo, o monstro do egocentrismo, que se manifesta através de uma pulga monstruosa, porque o que acontece com a pulga? A pulga, ela vive no cachorro ali, e ela só pensa em sugar o sangue do cachorro, né? Então a pulga, quando ela vê o cachorro bem grandão, ela fala assim: agora sim, né? Agora eu vou ter sangue quente para eu comer o resto da minha vida. E muitos de nós, em nossa imaturidade lá, quando conhecemos o cônjuge, né? Vê para aquela moça bonita, com aquele corpo bonito, e nós acabamos tendo uma visão de pulga. Só que depois que se casa, aí você vê que nem era tanto assim, que ela era uma pulga também. Então, é um problema essa questão da pulga, é um egoísmo, onde a pessoa só pensa em suprir as suas necessidades. O náufrago tem a ver com agressividade. Agressividade, você já deve ter visto, tem pessoas às vezes que estão lá se afogando e o outro vai salvar e acaba morrendo junto. Porque então, no naufrágio, quer dizer, na hora da dor, a pessoa acaba sendo agressiva. A Isabel teve um casal de amigos dela que morreram afogados. Acho que ele foi salvar ela e morreu junto, né? E ele estava todo arranhado, porque ela, no desespero, acabou arranhando ele. Que na hora que falta ar, você acaba agredindo, mesmo sem querer, no desespero. Então, assim, o egocentrismo também no relacionamento, às vezes, pode surgir em forma de agressão física, agressão verbal. Esse é o monstro do egocentrismo se manifestando através do náufrago. E o terceiro, que é o último, nós já terminamos nosso tempo, né? Só para fechar, nós vamos ver detalhes sobre isso. O terceiro é quando o cara nem é pulga e nem é náufrago. Quer dizer, nem fica querendo sugar o outro, mas, e também nem briga mais, e fica totalmente indiferente. Casamento permanente, cada um no seu quarto. A única coisa que eles têm em comum é a chave da casa, a chave do apartamento. Mas vivem independente. Em terceiro lugar, essa indiferença que vão ficando
não tô nem aí para você. E o que me impressiona, assim, que o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo foi... Então, assim, a gente precisa cuidar com esse tipo de instinto primitivo, né, do eu, e deixar que Deus habite em nós e não nós mesmos, porque isso é um veneno para o relacionamento. Então, a gente precisa mais do altruísmo, né, do companheirismo, do amor, da parceria, da humildade, do cristianismo, para que a gente possa ser feliz e fazer o outro feliz. Amém, amém.